dia a todos e a todas. Nós daremos continuidade na nossa terceira etapa do livro de Geografia, tá? A partir da página 22. Na página 22, nós iremos iniciar uma discussão muito bacana que é sobre desigualdade social. Primeiro, nós temos que entender esses conceitos que são nos dados sobre a desigualdade social, certo? O nosso livro, em específico, ele vai nos abordar sobre a desigualdade social no Brasil especificamente. Mas para nós entendermos a desigualdade social no Brasil, nós precisamos entender o conceito de desigualdade social, né? Nós sabemos que ao longo do século XX, um século atrás, ocorreram grandes transformações científicas, no meio da ciência, grandes transformações tecnológicas e também na produção mundial. Então, esses fatores, eles ajudaram para que houvesse uma divisão de bens diferenciada, né? Tanto de bens, quanto de alimentação, quanto de direitos no geral. Mas para nós entrarmos nesse assunto, nós temos que entender primeiro, basicamente, o que é desigualdade social, tá bom? Vamos começar aqui. Certo. O que é desigualdade social? Primeiro, antes de eu dar o conceito, vamos analisar essa imagem aqui, tá bom? Essa imagem aqui, acredito eu que seja lá no Rio de Janeiro, tá? Ou em São Paulo, onde as regiões periféricas, elas são bem visíveis. E aí tem um menino com seu pai, e ele diz assim: pai, eu quero morar naquele mundo. Vocês entenderam que existem dois mundos, né? O da criança, onde está centralizado na periferia, em algum lugar onde a saúde, onde a educação, onde os direitos básicos não chegam, e existe outro mundo onde esses direitos são mais evidentes, ou seja, na cidade, nos bairros nobres, tá bom? Nós vamos entender mais a fundo. A desigualdade social, ao conceito, é a diferença existente entre classes sociais. O que são essas classes sociais? Um pouquinho depois do século XIX, alguns historiadores e pensadores e entendedores, da ciência disseram que a nossa sociedade era dividida entre ricos e pobres. Então, quando ele fala classes sociais, ele diz: existem pessoas que têm muita coisa e existem pessoas que têm pouca coisa. Então, aí nós temos uma classe, uma divisão social, como vocês estão vendo aqui nitidamente nessa imagem, tá bom? E aí é levado em consideração fatores econômicos, educacionais e culturais. Vale ressaltar que esse conceito é o conceito geral. Depois nós iremos entrar na desigualdade social aqui no Brasil especificamente. Certo? Aí nós temos, ela pode ser medida por faixas de renda, renda quer dizer dinheiro, em que são consideradas as médias dos ricos em comparação às dos pobres, dos mais pobres. Ou seja, desigualdade vem de desigual, uma coisa que não está corretamente. Existem pessoas que têm mais e existem pessoas que têm menos. Infelizmente, essa desigualdade social ela é mundial, ela não é só aqui no Brasil. Só que o Brasil ele está em um ranking muito preocupante, né? Então, assim, existem mais desigualdades no Brasil do que talvez em outras cidades, outros países do mundo. Esses fatores sociais que a gente pode dizer é o que condiciona isso, por que isso acontece, né? Aí diz, é um processo existente dentro das relações da sociedade, ou seja, da relação do homem com o outro, presentes em alguns países do mundo. Faz parte também das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais por questões econômicas, de gêneros, de cor, de crença, de círculo social ou grupo social. Vocês entenderam que as questões que nos faz diferentes
é que nos torna desiguais? Por exemplo, as questões econômicas. Se você perceber em determinado local, por exemplo, no shopping center, existem pessoas que vão constantemente nos shopping centers. Isso não é uma realidade para todo mundo, né? Então, essas questões econômicas quer dizer financeiras. Existem pessoas, eu não digo só de lazer, mas em relação à saúde, não tem condições de ter um plano de saúde ou mesmo de ter acesso à saúde pública. Essa questão de gênero, que existem ainda essas desigualdades em relação a homens e mulheres. Segundo a ONU, para garantir os direitos às condições de igualdade entre homens e mulheres, é muito complicado porque, assim, metade da população feminina não tem emprego. Então, assim, apenas em relação ao homem, se metade é 50%, em relação ao homem, esses dados, aos homens, esse dado é só de 30%. Ou seja, existe uma diferença de 20%. Então, existem mais mulheres desempregadas do que homens desempregados. Entenderam como essa questão de desigualdade é muito séria? Ela não é só um fator econômico, ela não é só um fator de gênero, mas também é um fator de cor. Nós estamos em um processo mundial de muitos protestos. Nós vamos falar um pouquinho abaixo. Mas essas desigualdades sociais, enquanto um pode mais do que o outro, sempre irão ocorrer. Essa conta nunca vai bater, sempre irão ocorrer protestos, sempre irão ocorrer eventos que façam com que a gente desperte para essas questões de desigualdades sociais, ok? Como surgem essas desigualdades sociais, tá bom? Vamos lá. A culpa da existência de uma desigualdade social é a má distribuição de renda. Porque assim, a gente faz parte de um sistema que alguns têm mais, como eu já falei, e outros têm menos. Então, se houvesse ali uma distribuição de renda, pelo menos parcial, ou seja, o que eu ganho, o outro também pode ganhar, ou o que seu pai ganha, o outro pai também pode ganhar, isso seria menos, essa desigualdade social talvez nem existiria tanto, né? E outros fatores, como a má administração de recursos, tá? A gente fala muito de política na sala e é muito importante que isso fique na nossa cabeça, porque assim, enquanto os políticos, né? Porque não são todos os políticos, existe a politicagem, porque a palavra política vem de formas de governo. Então, essas roubalheiras que acontecem é uma politicagem. Enquanto essa politicagem ainda estiver em nossa sociedade, essa má administração desses políticos vão se tornar cada vez mais e maiores as desigualdades sociais. Porque quanto mais eles guardam para si e deixam a gente com pouco, mais pessoas vão morrer de fome, mais pessoas vão ter de morar, mais pessoas vão morrer no sistema de saúde porque não tem atendimento e assim por diante. E aí fala também sobre a falta de investimentos e etc e tal. Desigualdade no Brasil. É muito importante a gente ler o nosso livro. Ele tem poucas informações, mas é importante que a gente converse um pouco, tá bom? Nosso país é fruto do trabalho de milhares de brasileiros. Mesmo assim, parte significativa da população vive em situação de pobreza. Como eu já falei para vocês aqui. Vou voltar aqui. Isso. Parte dos nossos países, eles vivem em situação de problema. Então, assim, de pobreza. É muito comum a gente encontrar pessoas na rua. É muito comum, infelizmente, na nossa sociedade, encontrar pessoas que estão passando fome, né? As pessoas costumam, quando falam de fome, né? Costumam falar somente da África, né? Do continente africano. Lá existem pessoas em situação de vulnerabilidade, sim. Existem pessoas que passam fome, sim. Mas aqui no Brasil nós também temos muitos casos parecidos com o da África, certo? Então a gente não pode esquecer que nós vivemos em uma sociedade desigual. Que eu e você vivemos uma sociedade em que quanto mais a pessoa tiver dinheiro, mais dinheiro ela vai ter. E quanto menos a pessoa tem dinheiro, menos dinheiro ela também vai ter. É uma conta que não fecha, que não bate.
Aí nós temos aqui, para finalizar, nós temos finalizar assim essa aula, porque esse contexto ele é muito abrangente, então a gente vai estudar muita coisa. Para finalizar nós vamos falar sobre desigualdade racial, bem brevemente, tá bom? Eu coloquei aqui duas imagens, né? Uma sobre racismo e a outra o que está acontecendo no nosso país hoje. Sempre aconteceu, mas está em foco, está na mídia, estão nos protestos, bem, assim, bem falado mesmo. Hoje é o que está movendo a mídia brasileira e mundial. Aí tem uma mulher branca, né? Que está passando, está pisando na cabeça de uma mulher negra, né? Com características africanas ou afrodescendentes. Bem, e ela diz, racismo? Onde? Quando a gente fala de desigualdade social, a gente fala de várias coisas, né? Do que é rico, continua rico, do que preconceitua o outro, do que transgride o direito do outro, que menospreza o outro, né? A gente fala muito do outro, mas às vezes as nossas atitudes reforçam essa desigualdade social, né? Às vezes a gente não percebe que está sendo preconceituoso, a gente não percebe que está igualando os outros, que está frustrando os outros, que está xingando os outros. Eu falo muito na sala do 5º ano, em todas as salas que eu vou, que essa questão do bullying eu não gosto, que menosprezar as pessoas a gente não pode fazer, que a gente tem que ter empatia. Isso eu bato muito na tecla, vocês sabem muito bem disso. E quando eu falo que quando nós estamos sendo preconceituosos ou quando nós estamos sendo racistas de maneira que a gente mesmo não quer, a gente acaba fazendo porque já é cotidiano. Mas é só um reforço do que a sociedade infelizmente. Infelizmente, nós temos uma sociedade totalmente desigual, totalmente racista. É uma sociedade onde, infelizmente, não se tem uma consciência de que ninguém é melhor do que ninguém, de que o outro não é melhor do que a gente e que a gente não é melhor do que ninguém. Aí eu tenho na primeira imagem a mulher achando que não está fazendo ações racistas, mas na verdade está. E isso é uma desigualdade. E isso é deixar que o outro seja menosprezado pra gente porque a gente acha que é melhor do que porque tem uma roupa, porque o outro não tem, porque tem o sapato que o outro não tem, entendeu? E esse outro aqui. Eu tô falando de desigualdade racial. E no Brasil, assim como no mundo, o negro, ele ainda é muito menosprezado e ele é muito, enfim, preconceituado, né? Ele sofre muito, até mais do que outras pessoas. Então aqui nós temos, um policial que ele tem em suas mãos um cacetete e ele vê aqui, sabe, essas palhetas de cores? Quanto mais negro, pior é o conceito que ele tem, né? Por exemplo, aqui nessas 3 palhetas de cores brancas, né, de origem europeia, nós temos manifestantes. Mas quando tem um protesto, quanto mais negro, ele é preconceituado de vândalo, de uma pessoa ruim. Mas quanto mais branco, ele é só manifestante, né? E aí nós finalizamos com essa questão da desigualdade racial, né? Nós sabemos que é muito comum no Brasil. Infelizmente, as pessoas ainda não se conscientizaram que nós temos no nosso país 54% da população negra. 54%. Então, é mais do que a metade da população brasileira negra. Mas, infelizmente, todos os dias nós temos casos de racismo, nós temos casos de pessoas que foram mortas. Esses casos mais recentes, do Miguel, lá em Pernambuco, se não me engano, que foi deixado pela patroa da sua mãe no elevador sozinho e acabou caindo do 9º andar do prédio luxuoso. Então, assim, e ela tá impune, né? Ela pagou uma fiança e foi embora. Quer dizer, cadê a justiça, né? Cadê a igualdade? Onde estão os direitos garantidos na Constituição?
Então, assim, nós vamos ficando por aqui, tá bom? E eu quero que vocês continuem estudando sobre esse assunto, atualizando, porque é importante que a gente continue militando sobre o que é certo.